Vamos falar sobre pincéis hoje. Vocês me pedem esse conteúdo há muito tempo e produzi com muito carinho pra te dar as melhores dicas dos pincéis que eu mais uso. Bora? Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese. Neste compilado de pincéis, trouxe pincéis de face, de olhos, de lábios, todos os que eu mais uso pra te dar dicas. Eu desconfio que tenha um ou dois que não vende mais, gente, mas daí vocês vão lá e substituam. O Otto está entrando aqui. E aí, bebê? Oi? Ai, vamos dar um oi pro povo? Faz tempo que o povo não te vê. Ai, eu sou o Otto, gente. Eu preciso gentilmente ir no pet. Porque eu tô com muito pelo, né? É. Tu quer aparecer também, amor? Pula aqui na mãe. Pula aqui. Eu sou o Oliver. Eu sou o Caos. Eu sou um cão Caos. Ai, eu vou lamber... Ele ama lamber perfume, lamber skincare, lamber maquiagem. Ai, Oliver. Não dá, assim não dá, assim não dá. Desce. Obrigada. Voltando ao vídeo, mostrei os meus doguinhos pra ti que não me segue lá no Instagram, porque lá eles aparecem mais, tá? Pra vocês conhecerem as figuras. Voltando aqui ao conteúdo do vídeo, vou começando já te mostrando um pincel que eu gosto muito pra usar no skincare, né, com E, no skincare, que é esse pincel aqui de Macrylan número 13. Ele veio num kit, mas assim, gente, qualquer pincel que seja dual fiber, eu gosto muito, tanto para aplicar hidratante, primer, iluminador antes da base, a própria base. Às vezes eu aplico também blush com ele, quando eu quero deixar tudo mais leve. Esse pincel aqui é pra gente deixar as texturas mais levinhas, a cobertura mais leve. Então é um pincel que eu acho que tem que ter, que é muito legal de usar. E o legal também é que os pincéis a gente pode usar para várias finalidades, né? Então eu vou te contando aqui para que eu uso cada um. Este pincel aqui é um dos melhores pincéis de base que eu tenho também, é da Ruby Rose. É o F88. Pincel kabuki com ângulo, é um kabuki chanfradinho, mas também é um pincel que eu tenho dúvida aí se ainda vende, porque essa linha da Ruby Rose, eu não sei se ainda tem esses pincéis pretos. Comprei há bastante tempo, então pra ver que eu uso muito e ele tá super bom, tá intacto aqui. Então, de novo, né, gente, se vocês não encontrarem especificamente esse, procurem pincéis que a cerda seja fofa, sabe? Ele é reto, ele tem o ângulo, mas é macio. Tanto que eu posso utilizar pra aplicar base e não preciso vir com a esponjinha por cima. Ele é tão bom, que eu consigo dar a cobertura bem fácil aqui, o acabamento também com ele. E aí também para todos os cremosos, né? Desde skincare até blush cremoso, iluminador, contorno, tudo dá pra fazer com ele. Assim como este pincel aqui da Real Techniques, que eu gosto tanto, é o RT402. Ele é um pincel mas muito, dá pra fazer a maquiagem inteira com ele, tá? Eu não sei uma função, assim, que a gente não possa usar. Claro, os pincéis de detalhe, né, obviamente, mas assim, dá pra fazer o esfumado no olho com ele, dá pra fazer todos os passos do skincare, toda a construção de pele, porque eu consigo esfumar corretivo, a base, blush, contorno, iluminador, aplicar pó. Gente, ele é um pincel muito multifuncional. Eu gosto desse formato dele, gosto da quantidade de cerdas. Todos os 3 pincéis que eu mostrei até agora são de cerdas sintéticas, tá? Vai ter um ou outro aqui de cerda natural, daí eu te sinalizo os que forem. Já vou falar de um deles aqui, que é um dos pincéis mais perguntados. Esse pincel aqui é o F28 da Dye Makeup, que eu geralmente utilizo para iluminador, mas também para blush, também para contorno, também para pó. Dá para fazer bastante coisa com ele, e ele sim é um pincel de cerdas naturais. Um outro pincel que eu gosto bastante de usar para iluminador principalmente, mas também para pó, é o pincelzinho da Macrylan B910, e aqui tá escrito pincel para iluminador. Mas é aquilo, né, meu amor? Blushzinho, contorninho, usa onde tu quiser, depois que tu comprou é teu, faz o que tu bem entender com ele. Tenho 3 pincéis de Mari Saad aqui. O primeiro que eu comprei, me encantei também, é um dos mais perguntados. Eu amo este pincel para blush e para contorno cremosos, que é o MS3. Eu não preciso nem olhar, porque eu já decorei o nome do bichinho. É um pincel cônico, que também dá pra usar pra espalhar base e tal, mas eu gosto de deixar ele reservado para as funções de blush e contorno cremosos.
O MS2 também é outro pincel bem famoso, né? Ele tem esse ângulo e é um pincel muito legal pra gente aplicar pó aqui abaixo do olho, porque ele é um pincel que aplica uma quantidade maior de pó, então ele dá uma selagem mais potente. Eu gosto desse jeito. Ele é um pincel que a gente virando de um jeito dá pra aplicar blush, virando do outro jeito aplica iluminador, contorno. Eu amo, ele é indispensável, assim. Essa linha da Mari Saad é a linha mais cara. A Real Techniques também não é muito barato, nem da Makeup, enfim, né? São os mais carinhos, mas eles valem cada centavo. Se tu tiver que escolher dois pincéis, um pincel da Mari é esse, primeiro. Outro, esse. Vale muito a pena. Tem um outro que eu gosto muito também, que é o MS7. Também muito multifuncional, ele já é menorzinho, então pra fazer aquele esfumado na minha pálpebra, gosto. Contorno de nariz, gosto muito. Aplicar iluminador. Os da Mari Saad tem cerdas sintéticas também, tá? Ele é muito multiuso. E assim, uma coisa sobre eles estão... Todos os pincéis, a grande maioria aqui que eu tenho são bem antigos na minha coleção. Então eu uso bastante, lavo bastante e eles estão muito bem, obrigada. Eu não tenho reclamação de pincel, assim, que ficou ruim e tal. Então, de forma geral, são bem duráveis. Ah, e aqui é outro pincel, gente, que eu acho que vocês vão ter que me desculpar, mas é o que eu mais uso pra pó. Que também é da Ruby Rose, é o F25, ó. Eu acho ele extremamente macio. Gosto desse formato dele, que também é mais cônico, né? Mas ele é grandão, assim, então ele é ágil, né? A gente consegue fazer a selagem do rosto bem rapidamente. Mas existem outros, ó, por exemplo, esse aqui também é da Macrylan, do Kit Max. Gente, tem vários, tá? Tinha da LF Pro também, que daí eu sei que não fabrica mais, esse eu tenho certeza, então não mostro. Mas esse aqui eu sou bem apegada, assim, eu uso acho que em todas as maquiagens. Como fazer um compilado de melhores pincéis e não trazer o A29? Impossível. O A29 é um pincel extremamente famoso e multifuncional. Eu gosto bastante de usar ele pra blush, é o meu uso principal, assim, pra ele. Pra blush em pó, né? Eu gosto muito. Mas pra iluminador também é legal. Pra assentar o pozinho aqui também é legal. Pra contorno também é muito bom. Então é um pincel super multiuso, que eu acho que muita gente tem, né? Ah, eu quero que vocês comentem aqui abaixo quais desses pincéis vocês têm também e quais vocês indicam. Por exemplo, ó, o meu pincel de pó aqui, que eu acho que não vende mais, vocês podem dar aí uma dica de um pincel bom pra ir ajudando as coleguinhas e os coleguinhas, fechou? Já que tu vai comentar, pra incrementar o conteúdo desse vídeo, tu deixa o like também? Obrigada! Aí tem um pincel que eu tô bem apaixonada, que eu comprei vários pincéis dessa marca por causa dele. Pensei, já que vou comprar um, vou comprar alguns outros pra testar também. Que é a Luli Makeup, esse do cabinho azul. Eu não gosto da nomenclatura deles, é muito número, muita coisa, tá? L28013, muita coisa. Podia ser só L28, não? Enfim, é um pincel de cerdas naturais também. Gosto desse formatinho justamente porque ele me permite utilizar como skincare, base, corretivo, pó, blush, iluminador, contorno, olho. Dá pra fazer de tudo com esse pincel. Gosto do tamanho dele, que é um pouquinho menor, ó. Deixa eu comparar com o A29, que eu acho que é um pincel que mais gente vai ter referência, ó. Ele é um pouquinho menor que o A29. Geralmente eu uso ele mais pra contorno ou blush cremoso também. Esses pincéis de cerda mais curta eu gosto de usar pra cremosos e de cerda mais longa, produtos em pó. Então estes são os pincéis de face que eu mais gosto, que eu mais uso, que eu te indico e recomendo. Mas, gente, não é necessário ter muitos pincéis, né? Assim, esse tanto de pincel. Se tu tiver um pincelzinho multiuso e um pra pó, já tá muito, muito bem servida, tá? Quero que vocês me comentem aqui abaixo. Eu já fiz esse vídeo uma vez, mas ele tá bem desatualizado. Se vocês acham válido que eu faça uma maquiagem completa sem pincéis, ou pelo menos utilizando só um pincel, né? Que aquela vez eu fiz assim, o resto foi tudo com a mão, enfim. Me comentem se vocês acham que vale a pena, porque eu acho que a maioria das pessoas que me acompanha, pelo menos uns 3 pincéis tem, né? E aí a gente já consegue fazer a maquiagem toda. Mas se vocês quiserem, eu trago esse conteúdo, tá? É legal pra quando a gente esquece. Nossa, muitas vezes já montei necessaire esquecendo o pincel, parabéns pra mim. Mas chega de blá 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 e vamos para os pincéis de olhos.
Já que tava falando de Lully Makeup, eu vou te mostrar mais 3 pincéisinhos aqui que eu acho muito, muito bons da marca. Todos eles são de cerdas naturais. L28239 é um pincel aplicador muito potente. Quando a gente tem um pincel de cerda natural nesse formatinho, né, que vou mostrar aqui, que ele realmente é aplicador, ele consegue extrair o pigmento da sombra e trazer pro teu olho, assim, sem perda, sabe? Então eu gosto muito desse tipo de pincel, porque ele é quase que... Nada extrai tanto uma sombra cintilante quanto o dedo, tá? Isso não tem nada que vá competir. Mas é o pincel que mais se assemelha a gente conseguir extrair o brilho. Se você não quiser usar o dedo, né? Então... aqui está essa indicação de pincel, assim como o 125 da Dye Makeup, ele também, esse pincel que eu já falei mais vezes dele, né, ele é apertadinho aqui, então ele tem essa função de aplicar, e a sardinha para fazer o esfumado, ele só é um pouquinho menor. Ah, e voltando aqui pra Lully, 28004, que é um pincel bem pequenininho, pra fazer esses acabamentos aqui abaixo do olho, ou aqui acima, mais rente ao cílio, né, é um pincelzinho de detalhe, dá pra fazer pontinho de luz com ele também, dá pra esfumar batom, dá pra aplicar batom, então é um pincel que eu acho que é bem legal ter algum bem pequenininho assim, que tu consiga manusear perto do olho, principalmente, sem bater, né, sem te agredir. O pincel mais famoso aqui de pontinho de luz, que é o A13 da Macrylan, vocês perguntam bastante, também é um pincel que eu já decorei a numeração, porque é famoso, é perguntado e é maravilhoso, ele é redondinho, bonitinho, baratinho, encaixa bem certinho, quanto diminutivo, né, Jessiquinha Cruzes? Encaixa muito bem aqui no início do olho, que é onde eu faço pontinho de luz. Posso fazer a iluminação do nariz também, né? Um pincelzinho de detalhe, bem legal. Ah, e um outro pincel que eu botei aqui na parte dos olhos, porque ele é menorzinho, mas ele é um pincel de pele. RT242, esse pincel aqui fez muito sucesso nesse último ano. É um pincel dos melhores que eu tenho. Tu sabe que eu gosto mais de assentar o corretivo com a esponja, mas se for pra assentar com um pincel perfeito, é esse aqui. Ele é mais chatinho de achar. Pelo menos quando eu comprei foi chatinho de achar. Eu acredito que agora já esteja mais fácil, porque o hype dele foi tão grande que eu acho que as lojas trouxeram mais, assim. Mas o negócio dele é que ele é um pincel que não tira a cobertura quando a gente assenta o corretivo com ele. É bizarro, assim, é bizarro. A esponjinha vai tirar, porque absorve um pouco. Claro que fica na cerda também um pouquinho, mas parece que ele interfere tão pouquinho, assim, né, nesse rolê aí de aplicar o corretivo, que... E ele é super anatômico também. Nossa, gente, é um pincel que tem que ter, assim, é um pincel muito revolucionário. Eu não botava fé, pensei, vou comprar pra ver, né, não sei. O pincelzinho bom. Amei. Cerdas sintéticas, tá? E olha bem, é uma cerda sintética que se comporta muito como uma cerda natural. Ah, aquele pincel que eu acho que todo mundo tem, né? O pincelzinho chanfrado de um lado e pentezinho do outro. É um pincel bem tradicional, que também é indispensável, tanto pra corrigir sobrancelha, como fazer delineado, como aqui abaixo do olho também, bem rente, assim, ou esfumar lápis, né? Pincelzinho de detalhe, dá pra usar no lábio também, eu acho que é bem importante ter pincéis pequenininhos, né? Pra gente conseguir fazer alguns detalhes mais específicos da make. Um outro tipo de pincel que é indispensável, que é o pincel de correções, é o pincel língua de gato pequenininho. Eu gosto de usar ele tanto para fazer minhas misturinhas de base, que tu sabe que eu gosto de misturar base, né? Tá em mim, não adianta. Então eu misturo com ele e já venho aplicando. Ele é legal pra deixar bem definido o batom no lábio ou até apagar algum errinho. Aqui abaixo, né, quando a gente faz aquele delineado ou quer limpar aqui. Esse tipo de pincel é bem interessante de ter e ele é mais pra pele, né? Dá pra usar pra óleo? Sim, a gente usa muito, inclusive pra fazer recorte de cut crease, né? Usa muito não, né? Quem é que faz recorte de cut crease hoje em dia? Me comenta aqui abaixo se tu faz esse tipo de maquiagem. Eu não tenho essa paciência, gente, dentro de mim. Eu acho que a grande maioria das pessoas que me acompanham também não tem.
pra fazer automaquiagem, eu digo, né? Não sei, um pensamento que me ocorreu aqui neste momento. Um outro pincel que eu acho muito legal é o F56 da Dye Makeup. Ele também é um pincel de dois tipos de cerda, né? Dual Fiber. Só que ele é um pincel para olhos, então ele é um pincel que a gente utiliza para assentar corretivo aqui na pálpebra antes de construir o olho. Eu gosto de usar ele também para fazer a camuflagem com corretivo colorido. Acho muito, muito legal. Claro que conseguiria me virar com os outros, mas eu acho legal ter esse pincel específico para essas funções. Aqui só sobrou Dye Makeup agora até o fim, então vamos lá. Aquele pincel que também aparece acho que em todos os meus tutoriais, 99%, que é o 140, porque esse meu tamanho de pálpebra, ó, é grande, né? Minha pálpebra é grande, esse espaço que eu tenho. Então, pra eu fazer aquele meu primeiro esfumado, eu uso um pincel maior. E essa é a regra. Se eu tenho um espaço menorzinho, tu vai usar um pincel menorzinho, né? A gente tem o 136 aqui, enfim. Então eu tendo a iniciar sempre a maquiagem com ele, né? Porque eu gosto de fazer o esfumado primeiro, geralmente. Gosto de usar aqui pra fazer o contorno do nariz também, acho ele ótimo pra isso. Então é um pincel que eu recomendo muito, que tu tenha algo desse tipo, se tu tem esse mesmo espaço grande de pálpebra. Ele é um pincel que eu tenho há bastante tempo também e tá aqui intacto, então gosto muito. Tenho também o 143, que é um pouquinho menor que o 140, ó. Na quantidade de cerdas, eu gosto de usar ele pra fazer o esfumado, né? Esfumar uma sombra numa área um pouquinho menor, assim, enfim. Ou pra quem tem a pálpebra menorzinha, né? Fica aqui a recomendação. Tenho também o 136 da Dye Makeup. Gente, esse pincel é famoso, né? Me conta se tu assiste vídeos no YouTube desde a época que esse pincel que era febre entre as blogueiras. Eu me lembro muito da Alice Salazar usando esse pincel. Então me conta aí, eu comprei por causa dela, inclusive. O 136 eu até não uso tanto, gente. Eu uso mais o 140 do que o 136, mas ele também é um belo pincel pra gente fazer esfumados aqui de cantinho de olho, pra intensificar a cor, enfim. E por último, mas não menos importante, é um dos pincéis também que eu uso praticamente em toda a maquiagem, porque a gente anda muito esfumadeira de lápis, né, labial. A gente tá muito nessa vibe de usar lápis labial. Também é da Dye Makeup, o 137, ele é um pincel de lábios com a cerda longa. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal, porque ele esfuma, parece que esfuma melhor, aplica o batom muito bem também, e também é um pincel que serve pra fazer os recortes, né, aqui o recorte de delineado, ou os concertos aqui abaixo, porque ele também é um pincelzinho mais slim aqui, né, ele tem uma linha de cerdas, ó, então para os concertos também é bárbaro. Falei nesse vídeo, né? Te dei dicas. Da mesma forma que os vídeos de face, obviamente tu não precisa ter tanto pincel pra olhos, né? De novo, te trouxe aqui os meus xodozinhos, os meus favoritos. Claro que teria muitos outros pra te recomendar, mas eu acho que não tem porquê, né? Aqui eu já te dei ótimas recomendações. Espero ter te ajudado com esse vídeo. E se tu caiu no meu canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo, muita bem-vinda! Ai, gente, eu tô gravando o quarto vídeo hoje no dia. Muito bem-vinda! Gosto muito de falar de produtos, de fazer rankings e te ensinar a maquiagem. Eu espero que tu pegue na minha mão e não solte mais. Te inscreve no canal, pode te inscrever nesse meu rostinho aqui abaixo. E aqui dos dois ladinhos temos vídeos. Deste lado, os recomendados pelo YouTube pra ti, e deste lado, o último vídeo do canal. Eu espero que tu tenha gostado. Comenta aqui abaixo o que tu achou desse vídeo. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.